Boa tarde para vocês campuseiros. É, Bora, a gente vai começar. O título da apresentação é Eu Dev, o que preciso saber sobre a engenharia de dados. Assim, a gente vai entrar um pouco sobre esse assunto daqui a pouco. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Joel Aragão, tá? Sou formado em Ciências da Computação em Manaus, sou manauara, só que hoje eu trabalho aqui em São Paulo, lá em São Carlos, no instituto no setor financeiro. Eu sou bem focado na área de desenvolvimento, back-end, na verdade full stack, né? Curto bastante impressão 3D, a cultura maker em geral, né? A parte de cybersecurity, nessas áreas de tecnologia em geral. Beleza. A motivação desse tema, né, vai sobre o seguinte. Hoje, no âmbito do que a gente tem no mercado de trabalho, cada vez mais a gente precisa estar envolvido com informações, dados em geral, né? E o que acontece? A gente tem muitas áreas, por exemplo, engenharia de dados, machine learning, ciências de dados em geral, e assim... aí é o questionamento. Eu, desenvolvedor, que eu foco ali na aplicação, eu preciso conhecer essas áreas, né? Falando um pouquinho da questão da carreira em T, né? Por exemplo, eu sou focado em desenvolvimento, numa linguagem de programação qualquer, em back-end, e será que eu preciso ter essa necessidade de conhecer um pouquinho dessas outras áreas, né? Por exemplo... assim, um cenário hipotético, né? Por exemplo, eu estou ali no meu time de desenvolvimento e muitas das vezes uma solução que aparece para a gente desenvolver, eu preciso conversar com outras áreas, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe de engenharia de dados, uma equipe de DevOps, a área de negócio em si. E nessas conversas a gente precisa ter certos domínios para poder saber conversar com essas outras áreas, né? Então a ideia é exatamente essa. A gente mostrar aqui um pouco dos conhecimentos que existe dentro dessa área da engenharia, que a gente pode estar dominando um pouco mais durante o desenvolvimento, para que a gente consiga conversar, discutir, falar sobre as pessoas que são de fato especialistas no assunto, né, que são formados e por aí vai. Então a ideia aqui, por exemplo, eu tenho ali um desenvolvedor qualquer e ele pode ter um domínio na área de engenharia, assim como, por exemplo, um estudante, né, uma pessoa que está começando na carreira agora. Ele pode também ter essa noção. Por exemplo, eu posso seguir nessa área de engenharia, eu vou ser de fato um dev, eu posso mesclar ambas as coisas, né? Então, essa é a ideia que a gente queria conversar um pouco. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é desenvolvedor? Beleza. E quem já atua ou mexeu um pouco nessa parte de engenharia de dados, esse tipo de coisa, machine learning ou algo do tipo? Legal. E quem não mexe, não atua como desenvolvimento nem como na área de engenharia de dados, é da faculdade, né? Está estudando agora e tal. Beleza. Então, eu acho que a gente está exatamente num local legal para a gente conversar sobre isso, né? Então, aí, assim, bora começar com o que é, de fato, essa questão da engenharia de dados, né? Eu consegui sintetizar aqui um conceito, que depois eu vou até mostrar de onde que eu tirei, de um livro bem conhecido de engenharia de dados, que a engenharia de dados é responsável por movimentar
processar, transformar, armazenar e disponibilizar dados, tá? Então, basicamente, um engenheiro, ele vai se focar nisso, né? Eu até coloquei aquela imagenzinha que eu achei legal, que são dois dados no formato de engenheiros, né? Que isso aqui simplifica tudo. O cara de engenharia de dados, ele vai se preocupar com a qualidade das informações que em uma empresa, num setor, numa área específica, né? Para garantir qualidade, disponibilidade, fazer com que aquelas informações elas sejam direcionadas para as pessoas corretas, né? Que é uma gestão, né? Gestionar esses dados. Beleza, vamos continuar. Essa aqui é uma imagem que define um pouco o ciclo de vida, né, de um fluxo das informações num processo de engenharia de dados. Tá? Então, hoje, no advento que a gente está cada vez mais na área de Big Data, a gente tem redes sociais gerando milhões e milhões de informações por minuto, por segundos. E como que a gente faz para criar um processo que a gente consiga tratar, manipular, armazenar essas informações, né? Então, aqui eu tenho fontes de dados em gerais, eu posso ter dados de sensores, dados de sistemas externos, posso ter arquivos não estruturados, semi-estruturados, até próprio os bancos de dados, né? Que normalmente empresas grandes, cada setor, cada segmento, muitas das vezes tem vários bases de dados, que essas bases de dados, muitas das vezes, elas nem são silos de dados, né? Elas não se conversam, ou não tem uma centralização dessas informações. Então, como que eu faço para que essas informações, elas passam a ter valor, né? Dentro de um fluxo de engenharia de dados. Então, ali a gente tem a etapa de ingestion, né? De ingestão de dados, que esses dados vai entrar dentro de um fluxo, né, que eu vou pegar essas várias bases de dados, né, as fontes de dados, e eu vou ingerir isso numa fonte, pode-se dizer, centralizada. Né? Em cima dessa ingestão, pode ocorrer transformações. Né? Eu posso fazer filtros, posso fazer agrupamentos, estruturar isso em segmentações, e vários tipos de transformações em gerais, né? Tanto de qualidade como de estruturas também. E isso sempre sendo armazenados, isso numa estrutura que depois a gente vai falar sobre algumas estruturas, né, de dados, por exemplo, Data Lake House, por aí vai. E essas informações, além delas serem extraídas para um local, transformadas, eu preciso fazer com que essas informações sejam servidas para as áreas que essas informações vão ter valor. Tá? Hoje, cada vez mais, a gente fala muito da ideia de self-service, né? De dados que as pessoas podem se servir com as informações que a gente tem. Então, eu tenho um setor, uma área da minha empresa, que essa área é responsável por fazer todo esse fluxo e ela vai fornecer em uma ferramenta, muitas das vezes centralizada na empresa, mecanismo para que as pessoas possam utilizar essas informações já a nível de negócio, né? Então, essas informações vão estar consolidadas, sumarizadas, tratadas, por exemplo, com o advento das questões de segurança de dados, né? Da LGPD, né? Nem todas as informações, elas podem estar expostas, então eu preciso fazer ofuscações, fazer manipulações para que essas informações estejam aderentes a esses processos, tá? Então, essas informações vão ser servidas muitas das vezes para fluxo de aprendizado de máquina, para geração de relatórios, para análises analíticas, né, em gerais. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas formas que existe, né, de lidar com aquelas fases
a gente vai ver aqui que essas fases continuam, né? Só que agora com uma forma mais estruturada, né? Que aí a gente vai definindo mais uma arquitetura, um padrão de como essas informações são manipuladas, tá? Aqui, assim, existe várias arquiteturas, muitas das vezes customizações dentro das instituições, só que nas literaturas, dos artigos, a gente vê alguns padrões que normalmente o mercado tende a seguir esses padrões, tá? Uma delas é essa arquitetura lambda, né? O que seria essa arquitetura lambda? Eu tenho ali duas camadas de cima e de baixo, né? Eu tenho uma camada que chama ali batch layer, né? E speed layer. O que seria o batch layer? O batch layer basicamente são dados que eles não vão ser processados em tempo reais. Eles vão ser dados que a gente vai esperar um volume grande, e esse dado muitas das vezes são volumes muito altos, eles não podem ser processados em tempo reais. Então eu espero um determinado período do tempo para processar essas informações, tá? Vamos supor o seguinte: a gente tem uma empresa de departamento de recursos humanos e a gente precisa fazer processamento de folha de pagamento. Então, em cima desse modelo de negócio, a folha de pagamento é sempre feita, por exemplo, no final do mês, né? Então, esse seria um exemplo clássico de um processo que poderia estar dentro de uma malha batch, né? O que acontece? Então, eu vou pegar todas essas informações de folha de pagamento e em um determinado momento isso vai ser processado, né? Então, existem ferramentas de processamento massivo que vai pegar esses dados, né, processar eles e servir depois para um outro estágio, né? Então, esse seria ali um exemplo de processo de batch, tá? Aqui embaixo eu tenho outro exemplo, que é o speed layer. O speed layer, vamos fazer o seguinte. Imagina o seguinte: a gente tem lá uma timeline de um Twitter, né, por exemplo. Essas informações, cada post que você vai colocando, ele vai sendo alimentado ali instantaneamente, né? Então, o que acontece? Cada Twitter desse poderia ser um item dessa camada. Então, eu tenho uma linha de tempo de cada objeto que vai representar ali um item dentro desse fluxo de dado contínuo, tá? Então, essa informação, ela entrou na camada, ela é processada, é caminhado para uma camada de agregação, né? Muitas das vezes eu posso fazer um tratamento em cima desses dados, né? Só que ela é sempre de contínuo, né? O dado chegou, é processado e já está disponibilizado, né? Diferente do batch, que ele chega e espera um determinado momento para ser processado, tá? E normalmente a gente tem também ali a camada de server, né? Que seguindo o ciclo, é exatamente a parte que vai ser disponibilizado. Então, muitas das vezes, no speed layer, eu já consigo fazer a consulta diretamente dentro do storage da camada de streaming, né? No caso do server ali, eu tenho uma camada que é própria para agregar as visões desses dados consolidados, tá? Então, eu consigo fazer consultas em ambos os fluxos de dados. E o próximo é bem parecido com a parte de baixo aqui, do speed layer. Só que nesse caso, eu não tenho essa divisão de camadas, né? Então, em teoria, o meu fluxo ele é todo contínuo. Só que a gente pode se perguntar, mas aí no caso, eu não vou ter processos batch? Nesse caso, eu posso até ter. Tá? É possível se fazer um processo com os dados em tempo reais, né? Fazendo com que ele também tenha um microbatch, processo de microbatch, né? Mas a ideia aqui, várias empresas utilizam esse tipo de arquitetura porque a gente consegue unificar. Eu não preciso ter especializações de máquinas dedicadas para processos batch, máquinas dedicadas para processos stream. Aqui eu uso uma infra só, uma arquitetura única que resolve os dois problemas, né? De certa maneira. Então o dado chega,
Então, aqui eu posso ter dados de banco de dados, no caso, por exemplo, de banco de dados, eu posso usar algumas técnicas de pegar o dado que está numa base e transformar ele num stream, né? Por exemplo, o Kafka utiliza lá o conceito de CDC, né? Que a gente consegue, o Kafka Connect. Ele consegue conectar numa base de dados, transformar aqueles dados que estão numa base de dados fixa lá e trazer isso para um fluxo contínuo, né? E aí eu consigo fazer todo o processamento na camada de real time, né? E lá atrás, no final, eu consigo fazer as consultas também em cima desse cara. Inclusive, existe vários data warehouses que já são prontos para o trabalho em cima de real time também. Beleza. Então, aqui, a gente, em cima, né, dessas estruturas, cada vez mais a gente vê que vem sendo adicionado mais camadas em cima desses padrões, né, e tem tido uma evolução muito alta, né, nessa área de engenharia de dados. Então, aqui, olha, a gente tá um pouquinho ruim, antes da década de 2000 para trás, né, era se utilizado muito Data Warehouse, né? O que basicamente o Data Warehouse fazia? A gente também tinha várias bases de dados, né? E normalmente a gente tinha um processo que a gente chama de ETL, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que extraía essas informações por uma base de dados centralizadas, que essa base de dados muitas das vezes é um SGDB também, só que ele estava customizado, otimizado para consultas analíticas, tá? Então, eu utilizava algumas técnicas nessa área de Data Warehouse que conseguiam fazer geração de reportes, né, estruturas, para que a gente conseguisse ter essas informações. Só que esse cara sempre utilizou dados estruturados, né? Eu tinha que ter uma tabela, com todas as informações, tudo com os tipos bonitinhos, tudo organizado, uma modelagem de dados por trás. Quando surgiu o Data Lake, ele trabalha com o quê? Com dados estruturados, semi-estruturados, né? Com arquivo texto, arquivo de áudio. Então, um exemplo disso, por exemplo, não sei se vocês conhecem o S3, né? O S3 é um caso que eu consigo colocar qualquer arquivo ali dentro do meu storage, né? Que ele seria basicamente o storage de objetos, né? Então, eu posso guardar qualquer informação dentro desses caras, né? Então, no Data Lake, qual é a ideia? Eu tenho uma camada que eu vou fazer ingestão desses dados dentro desse lake. Esse lake vai estar várias informações, não necessariamente elas vão estar agrupadas, vão estar indexadas, né? São arquivos de todos os tipos. E eu vou ter processos, né, de ETLs também, ou ELT, né, que eu vou falar mais à frente, que vai tratar esses dados, levar para um data mart, vai levar isso para um processo de validação de dados, vai levar isso também para uma esteira para fazer um tratamento para criar datasets de machine learning, por aí vai, né? Esse aqui é um outro modelo. Hoje, mais recente, a gente está seguindo para a ideia de Lake House. O que o Lake House faz? Algumas pessoas costumam dizer que o Lake House seria o quê? A união de eu ter aqui do Data Lake com o Data Warehouse. Por quê? Porque dentro das estruturas do meu Data Lake, eu consigo ter transações, né? Então, eu vou ter lá uma segurança. Então, eu vou conseguir ter histórico dos dados, diferente do Data Lake. O Data Lake, ele é arquivos normais que eles ficam salvos lá. Só que eu não consigo ter uma timeline de cada estrutura que eu conseguiria, por exemplo, dentro de um banco de dados tradicional, que aqui no caso do Data Warehouse. O Data Lake, a gente consegue, ele tem, dependendo da implementação do Data Lake, ele tem algumas tabelas próprias para isso, né? Que ele consegue criar um histórico, criar uma transação, né, das operações. Então, eu consigo dar rollback, como se eu estivesse dentro do SGDB normal, tá? E esse cara, ele é um motor, uma engine
que já fornece os dados diretamente para a camada de analíticas, para camadas de cada definição que eu preciso, né? Então, é como se eu tivesse ali uma única coisa agora, né, unificada, que já resolve vários problemas nesse cara para mim. Aqui é basicamente uma convenção que, por exemplo, se adota bastante, né? Que são as áreas, as zonas que a gente tem dentro desses storages, né? Por exemplo, aqui eu vou ter ali a zona de transiente, a zona de raw zone, a trusted zone e o refined zone. Isso pode ser mudado, por exemplo, quando a gente se fala de lake house, poderia ser a camada bronze, camada prata ou a camada ouro, né? Que a camada ouro, normalmente, quando o dado já está refinado, está tratado, pronto para ser disponibilizado, né? Normalmente, o engenheiro de dados sempre atua de que maneira? Os dados vão ser disponibilizados para as áreas de interesse dessas informações, justamente na área ali de refined zone, né? Onde, de fato, o dado já está garantido, já está com uma certa qualidade, né? Por exemplo, ali falando em trusted zone, ali é a área onde eu vou aplicar técnicas de qualidade, de validação de dados, para garantir que aquelas informações estão consistentes, né? Nessa área que a gente chama de raw zone, é basicamente onde o meu dado está bruto, né? Então, o meu dado normalmente pode estar ali em formato texto ou formato .xls, né? E esse cara, por que é legal ter esse fluxo, né? Ter essa separação, que em alguns casos a gente pode achar que essas informações podem estar até duplicadas. Mas o que acontece? Imagina o seguinte, eu tenho um dado bruto ali, eu quero disponibilizar esse dado bruto para um setor específico. Aí nesse setor, ele vai querer uma customização. Nem todos os dados ele vai precisar daquele dado bruto. Só que um outro setor precisa desses dados de uma outra forma. Então, o que eu posso fazer? Eu crio fluxo de dados a partir do raw zone e segmento isso para várias áreas, né? Basicamente é isso. Vamos continuar. Tá passando. Aqui é o ETL, né? O que significa o ETL? Extract, transforme, load, né? Sempre essa ideia. Eu vou extrair uma informação, transformar e carregar isso em algum lugar. A gente também hoje tem a derivação disso, que é a inversão, que é extract, load, transforms, né? Então, basicamente eu extraio um dado, que é a ideia da movimentação, né? Extraio o dado, faço um processo e coloco esse dado em um outro local. Então, a gente viu naqueles outros diagramas que a gente pode utilizar esse fluxo em vários pontos, né? Do nosso processo, da nossa arquitetura. Um outro termo também que a gente utiliza bastante são as pipelines de dados, né? Com ferramentas de workflow. Uma que eu tenho utilizado bastante é o Dagster, né? Que o Dagster, basicamente, ele utiliza a ideia de DAGs parecido com o Airflow, que eu não sei se alguns conhecem também. Tá? Aqui é a ferramenta de processamento. A ferramenta de processamento, a gente tem, por exemplo, o Apache Spark, que é uma linguagem, que é um framework, né, que ele é baseado em cima do Python, agora esqueci a outra linguagem, do Scala, né, que esse cara faz várias transformações, ele atua na área de processamento lá naquela etapa. Então, ele tanto para a parte de streaming como para a parte de batch. E aqui é o streaming, né? Que a principal ferramenta é o Kafka, né? Então, o Kafka é um ecossistema, né, muito grande, né? Então, eu posso ter fluxos de dados que entram, que saem, eu posso fazer transformações com KSQL, né, dentro dos dados em stream, criar novas filas, novos tópicos dentro desse carinha.
E aqui é o que eu tinha falado mais cedo, né? As referências, né, da apresentação foram todas baseadas em cima desse livro aqui. Então, quem puder dar uma lida é bem interessante. Ele explica exatamente essas etapas com bem mais detalhes, né? Agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que foi bem rápido, né, por causa do tempo, mas que tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade. Na verdade, a vantagem... Acho que... Pode. Eu posso repetir a pergunta dele. Qual é o seu nome? O Douglas perguntou se existe alguma vantagem em utilizar ETL ou ELT, né? Na verdade, é basicamente o que? A forma que eu quero tratar com o dado naquele exato momento. Então, por quê? Eu primeiro extraio a informação e carrego esse cara para depois transformar. A outra, eu extraio, carrego essa informação num storage, em algum local, para poder transformo para depois carregar, na verdade, né? O contrário, eu confundi. Eu extraio, transformo, depois carrego isso em algum local. Então, dependendo do tipo de problema, vai ser melhor do que o outro, né? Então, não existe uma resposta de que esse é o melhor do que o outro, entendeu? Então, vai depender do problema que eu estou atuando naquele momento para poder saber qual a melhor solução, tá? Mais alguma pergunta? Se não tiver, eu agradeço pela oportunidade.